Boa tarde. Antes de iniciar, eu gostaria de convidar vocês para que a gente convidasse o comunicador perfeito. Só existe um comunicador perfeito. Um que fala, que a gente fale o que ele deseja, e somente a gente pode escutar o que precisa ser escutado. Esse comunicador chama-se Espírito Santo de Deus. Então é a presença dele que eu gostaria de pedir a vocês que me ajudassem a invocar. Então vamos invocá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Obrigada. Vamos sentar. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu queria agradecer o convite da Eleonor, da Maria Eleonor, para a gente poder estar aqui. E quando eu escutava as palestras, eu depois comentei com ela: Leonor, eu não sei quem é mais louca, você de me convidar ou eu de aceitar, porque é completamente diferente de tudo que vocês irão ouvir, que até agora vocês ouviram grandes teólogos, professores, doutores, e eu sou leiga, absolutamente leiga. Eu sou natural da cidade de Oliveira, moro em Belo Horizonte, sou pediatra, trabalho todas as manhãs numa unidade de terapia intensiva infantil há mais de 20 anos, acredito que já estou com 25 anos de CTI, onde eu tenho a função todos os dias que se chama de médico diarista. Eu recebo os pais para conversar, para dar as notícias, e recebo os especialistas. À tarde eu fico no meu consultório. Então eu lido com crianças em dois momentos, né? Um consultório um pouco mais simples, a nível de doença física, e no CTI, onde a situação é um pouco mais no limite. E o que eu vou conversar com vocês, quando ela me deu o tema de qual é o papel, o grande desafio da mulher hoje cristã. Então eu quero abordar somente duas coisas. A primeira é que quando você é leigo, você cristã, ninguém tem coragem de chegar perto de você e te fazer a seguinte pergunta: como é que vai a sua vida espiritual? Alguém já te perguntou isso? Te pergunto se você está namorando, casou, vai ter filho, está estudando, o que é que está ganhando, você está feliz. Mas alguém já te abordou e perguntou: como vai a sua vida espiritual? Em geral, é uma pergunta que a gente não recebe. E hoje, cada vez mais, a gente tem entendido que eu não sou cristã porque eu herdei da família, de pai, de mãe. Eu não herdei o cristianismo. Ser cristão é uma opção, entendendo que ser cristão significa seguir os passos de Jesus. Essa é a definição de ser cristã. Eu pertenço a isso, eu caminho atrás dele. Essa deveria ser a nossa noção. Então, como é que é ser uma mulher no mundo de hoje, inserida, nós numa comunidade de trabalho, de estudo, de faculdade, e professar a nossa fé? Não é uma brincadeira, porque a nossa conversão, ela não acontece de uma vez. Da mesma forma como eu não deito magro e acordo gordo, como eu não deito gordo e acordo magro, a vida espiritual também ela é uma caminhada. Nós estamos em processo de evangelização. Todos os dias nós somos evangelizados. Todos os dias. O nosso processo de conversão vai acabar na hora da morte. Porque tudo isso é muito lento, porque nós é que somos muito lentos no nosso processo de decisão com Deus. Então não há uma caminhada, eu não tenho como hoje estar inserida num ambiente de trabalho, me posicionar, se eu não tiver uma caminhada pessoal. E para ter uma caminhada pessoal, eu preciso de uma vida de oração. Para ter uma vida de oração e ter disciplina para rezar, eu preciso da graça de Deus. Que a gente tem a ilusão que faz tudo sozinho, que se eu sentar eu posso estudar, que se eu quiser eu vou rezar, mas a gente não entendeu que tudo é graça. Então eu preciso pedir a Deus a graça da disciplina, porque se eu não tiver a graça da disciplina, eu não vou rezar.
E se eu não rezar mesmo todos os dias, eu não vou me alimentar. Se eu não me alimentar, eu não dou conta de permanecer de pé. É tudo uma cadeia. Como é que eu posso me posicionar e estar de pé se eu não estou alimentada? E é tão interessante que a gente alimenta profundamente o corpo, mas a gente não alimenta a alma. Então você pergunta para uma pessoa, quantas vezes você faz uma refeição por dia? Tem gente que consegue fazer 5 refeições, olha que espetáculo, não é? Aí você fala, quantas vezes você alimenta a sua alma todo dia? Você tem 24 horas. Quantas vezes você alimenta a sua alma? E às vezes a gente não tem 5 minutos, não tem 10, não tem 15, não tem 20 minutos para estar com o Senhor, nosso Deus. Então, se eu não tenho uma vida nutrida, como é que eu vou dar conta de um mercado onde eu estou, de me posicionar como cristã? Como é que eu vou dar conta de perceber o que eu tenho que viver? É difícil. Como é que a mulher vai tomar consciência do papel dela? É mais difícil ainda se eu não estou sintonizada com aquele que é o meu Senhor. É mais difícil da gente compreender tudo isso, porque a nossa vida espiritual ela tem um começo. Ela só vai começar no dia que cada um de nós entender essa frase que eu vou dizer. O dia que você falar essa frase para você e você vê o impacto que isso tem pessoal. O dia que você entender, eu sou um filho ou eu sou uma filha de Deus, amado ou amada. O dia que a gente tomar consciência que nós temos uma pertença, que não estamos soltos nesse mundo, que não somos obra de acaso, mas que somos resultado de um amor de Deus. Cada um de nós só existe por um excesso de amor, porque Ele assim sonhou, assim desejou e assim estamos aqui. Se não fosse por desejo dEle, não estaríamos aqui. E que nós só damos conta de fazer a nossa caminhada porque primeiro Ele quis. E eu posso fazer uma caminhada muito bem feita se eu estiver em sintonia com Ele. Porque tudo que a gente fizer sem amor, vai ser tempo perdido na nossa vida. Então, essa caminhada espiritual, para que hoje, cada uma de nós, como mulher, inserida, porque hoje a gente, quando se posiciona como cristã, você tem um mundo para brigar contra. Não é brincadeira todas as atitudes que nós temos que defender, nos posicionar, porque cremos. Nós vamos ter sempre gente ao contrário de nós, sempre. Sempre que vai nos questionar, mas como é que eu posso dar razão daquilo que eu creio? Como é que eu posso estar firme naquilo que eu acredito, se eu não estiver alimentada, nutrida e nesse aspecto cuidada? Eu não vou caminhar. Então é preciso que a mulher, e a gente de uma forma especial, já que a palestra é direcionada a ela, não necessariamente é só a mulher que eu estou dizendo, que a gente precisa tomar consciência da dimensão que a mulher tem. E a mulher tem uma grandeza. Claro que Deus confiou todo ser humano, a cada um e a todos, mas de uma forma especialíssima. Deus confiou o cuidado de um ser humano a uma mulher. E é uma das coisas mais bonitas que eu tive a oportunidade de assistir, que eu sempre fiquei muito encantada de perceber que eu nunca tinha visto uma mulher, uma mãe, errar um diagnóstico. Eu sempre fiquei atenta com isso, que eu falo, a mãe conhece tanto o filho, que quando uma mãe liga e fala, meu filho não está bem, eu sei que eu tenho que olhar essa criança no consultório, porque ela realmente não está bem, porque eu nunca vi uma mãe errar. Ela não precisa saber o nome da doença, ela não tem obrigação de saber o nome da doença, mas ela sabe que alguma coisa está errada com esse filho. Ano passado teve um congresso internacional no Rio, de psiquiatria e neurologia infantil, e eles mostraram uma coisa muito bacana. Eles mostraram que o cérebro de todas vocês que geraram ou que vão gerar, ele é transformado na área da sensibilidade, como se ele fosse lapidado. Então a mãe tem uma sensibilidade completamente diferente. O cérebro da mãe é diferente do cérebro do pai. O pai não passa por esse processo. Então o psiquiatra, o neurologista que dava aula falou, por isso que a mãe, e ela é a única que sabe o que o filho tem e mais ninguém sabe. Então por isso a mãe é a única que quando o filho põe a chave na fechadura, ela fala, o que aconteceu? Eu falo, nem abri a porta. Mas a mãe sabe que o filho não está bem. E somente a mãe. Então isso até a ciência já conseguiu provar, que a mulher passa por um processo diferente. Então, o que falta às vezes eu perceber? Tudo que eu percebo, que a mulher tome consciência dessa grandeza dela, desse papel especial que ela ocupa. Isso somado à consciência de que a gente tem uma pertença a Deus, isso transforma.
Porque a outra coisa que eu quero pontuar, além da consciência pessoal nossa, que nós temos que ter uma vigilância e um desejo mesmo da oração, e que tudo tem que ser por graça de Deus, e sem a graça de Deus nós não fazemos, não caminhamos. Da mesma forma como a gente tem um desejo, quando Deus coloca no coração de uma mulher e de um homem, um desejo de ser pai e mãe. Então, na verdade, Deus convida para ser co-criador. Nós somos co-criadores, a gente não é dono dos filhos, apesar da gente achar que a gente é dono dos filhos. E os filhos não nos pertencem, mas eles são entregues para que a gente possa criar. O que eu tenho observado nesses anos todos de pediatria, e que eu acho que isso está sendo responsável por tantas doenças como a gente está percebendo hoje, doenças não físicas, mas doenças da alma. Nós estamos, nesse século, os teólogos já tinham dito, e a gente está tendo a oportunidade de viver, que nós estamos vivendo o século neuronal. Nós não estamos tendo mais doenças infecciosas, mas doenças psiquiátricas têm crescido profundamente. Então, o que a gente tem observado? Que quando a gente vai ser pai, vai ser mãe, e que deseja ter pai e mãe, você recebe um filho que não é seu. Então você vai aprender uma lição que é difícil. Eu amo e não possuo, não me pertence. E eu tenho que criar esse filho para quem? Para Deus. É assim que estão sendo criados? Não. Então, a consciência de que esse menino me foi entregue para criar esse menino ser criado um homem e uma mulher, fazer disso algo inteiro para poder voltar ao pai. Isso é um desafio que eu não consigo nem imaginar a dimensão dele. E talvez eu acho que hoje os pais, pela rotina que eles têm vivido, pelo tanto que os pais correm, e eu percebo que os pais correm muito para dar para os filhos muitas coisas materiais, mas os pais não estão se dando para os filhos. E isso tem sido um problema muito sério, porque eu dou a matéria, mas eu não me dou. Isso é um distúrbio que a gente não vai conseguir sarar. A ausência de mãe é a raiz, a ausência de amor materno é a raiz de todas as doenças psiquiátricas que nós temos. Então isso é muito sério. Como é que a mulher está conseguindo entender? Porque a mulher ela tem um papel tão decisivo na vida de uma família, que se a mulher for uma mulher de bom gosto, e se tiver casado com um marido que não tem bom gosto, ela consegue pôr a família inteira de bom gosto. Porque a roupa passa pela mão da mulher. Da mesma forma, a família come o que a mãe come. Porque quem faz compra? A mãe. A mulher que faz compra. Então, quem transforma toda uma família? Uma mãe. Como é que você vai evangelizar a sua família? O dia que você já for cristão bastante. O dia que você entender que Deus é o Senhor absoluto da sua casa e da sua vida, você vai introduzir o Senhor como Senhor de dentro da sua casa. Aí sim a família terá tempo de oração. A família poderá desligar uma televisão. A família vai conseguir rezar um terço. A família vai conseguir entronizar a imagem de Jesus dentro do Sagrado Coração, dentro de uma casa. E vão conseguir reunir e rezar. Mas enquanto a mãe não toma isso como verdade, chega em casa, a primeira coisa que a gente vai ligar é a televisão. Porque a gente não dá conta da solidão, a gente não dá conta do silêncio. O silêncio nos incomoda tanto que a gente liga a televisão, telefone, rádio, ainda liga para alguém. Porque nos incomoda. A gente não tem o hábito da família estar juntas rezando, ou aprendemos que podemos rezar deitado. E não fazemos da nossa vida de oração um diálogo, mas transformamos a nossa oração no monólogo. Então, muitas vezes nós deitamos para rezar, e eu falo que Deus fala o amém, porque nós só começamos a falar, falamos um tanto de coisa na cabeça de Deus. Quando Ele pensa em falar, você fala, então, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o amém, você já virou. Então, nós não relacionamos com Deus vivo. A gente relaciona muitas vezes com uma imagem, ou com uma ideia. E enquanto Deus for uma ideia e for uma imagem, eu não me entrego. Porque eu não posso entregar e confiar numa imagem, numa ideia. Eu me entrego e confio a uma pessoa. Deus é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. E é vivo. Então, esse relacionamento vivo, que o dia que você como mãe conseguir viver, você vai transformar a vida da sua família. Porque qual filho não vai querer aproveitar e relacionar com um Deus que é amor e bondade? Qualquer filho. Mas qual filho vai querer relacionar com um Deus que só vai privá-lo das coisas? Então tudo depende da imagem que nós vamos dar para os nossos filhos de quem é Deus. E você só vai dar aquilo que você tiver experimentado.
Nós não vamos poder passar para o filho uma outra imagem. Esses dias uma mãe com um adolescente no consultório falou: esse menino não vai à igreja. Eu falei: e a senhora vai? Não tenho tempo. Então o adolescente, ele imita o pai e a mãe. Se vocês não vão, não mostra nada de bom, ele irá? Não irá. Se seu filho nunca te viu ler a palavra de Deus, ele vai ler? Não, não vai. Não vai. Se seu filho nunca te viu de joelho, ele vai. Você vai conseguir alguma coisa? Não, não vai. Não vai. Porque a criança, de pequenininha, ela vê um modelo. E eu brinco com os pais no consultório. O filho, antes de andar, ele tem que aprender a ajoelhar. Mas se a gente não levar isso a sério, a coisa não vai caminhar. Nós estamos vivendo uma sociedade doente. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ver uma criança de 9 anos tentar o extermínio. Outro dia não conseguimos ajudar uma de 10, que quando eu dei a vaga na UTI, ela chegou morta. Não conseguiu chegar, extermínio. 10 anos. Por que uma criança de 10 anos não quer a vida? Por que não? Quando tem tudo, tem demais. Por que damos tanto e não damos uma única coisa essencial? E eu falo com os pais: por que nós paramos somente no limite do corpo e não damos para o filho e damos a consciência para ele que existe uma alma? Por que nós paramos somente na consciência corporal? E esses meninos não têm essa consciência. Então, a força da mulher para poder transformar uma família e fazer de uma família dela uma família cristã, isto é real. Quando uma mulher dobra um joelho, o céu deve tremer. O poder que mãe tem de intercessão diante do filho, isso é algo que talvez vocês não tenham dimensão do poder. Então é preciso primeiro tomar a consciência. Então, a primeira conversão é nossa, pessoal, para depois eu fazer com que isso seja na minha família. Porque hoje, se a família não estiver pautada nos valores cristãos, a família não dá conta do mundo que está aí, que está batendo nesses jovens. Eu não consigo segurar esses jovens. Então, quanto que eu preciso? E para criar filhos com valores cristãos, eu tenho que estar muito firme na minha caminhada, porque senão eu não dou conta. Então, percebe que para a gente poder hoje construir o que a gente deveria construir do ponto de vista cristão, ser pessoas de embate, se eu não estiver nutrida, alimentada e vivendo isso todos os dias, nós não caminhamos e a sociedade não vai caminhar e os filhos não vão caminhar. E a sensação que eu tenho dessa geração jovem, que eu chamo de geração gelatina, eles não se sustentam mais. Qualquer brisa suave derruba esses meninos ou eles vão para o suicídio, mas eles não assumem a vida. Quando Jesus contou a parábola do homem que constrói a casa sobre a rocha com o que não constrói, se vocês lerem com atenção, ele fala que vai ter vento, tempestade e tudo mais, nos dois tipos, na rocha e naquele que não construiu sobre a rocha. A diferença é onde você está sustentado. Então, se uma família tem uma sustentação em Deus, ela dá conta do que vier. Mas a família que não está sustentada em Deus, ela cai. Ela não dá conta, ela é derrubada, ela é destruída, com os problemas que vêm. Mas se a família tem um sustento, ela sobrevive. Porque problemas todos nós vamos ter. A questão é como é que nós vamos olhar para eles, se eles serão oportunidades de crescimento e maturidade da família. E eu vejo isso com tanta clareza, como é que é uma mãe que governa isso numa casa. Como é que uma mãe... Porque a casa que tem mãe, ela tem cheiro, é diferente. Ela tem um cheiro diferente. Você sabe quando você entra numa casa que ela tem mãe ou que não tem mãe. É diferente. A mulher, Deus deu à mulher algumas coisas diferentes do homem. Essa feminilidade, uma doçura, uma ternura, algo que é diferente do homem. O homem tem as suas características, mas a mulher tem outras, de acolhimento, né? De percepção, de estar junto de ajudar a pôr de pé, ajudar a caminhar. Porque se vocês observarem, o que pai e mãe fala para uma criança, isso é uma verdade absoluta. E vocês não podem permitir que outros entrem na casa de vocês para poder tirar o papel de vocês como os grandes heróis dos filhos de vocês. A mídia, né, hoje a comunicação, a internet, é uma das coisas maravilhosas que chegou para nós. Mas ela é como uma faca. Ela descasca uma laranja, mas ela pode matar alguém. Depende se eu estou atenta para. Então é preciso que a gente consiga ver os filhos. É preciso que uma mãe consiga olhar para os filhos. O pai e a mãe têm que ver. E hoje nós estamos inseridos numa sociedade que é uma sociedade líquida. Nós estamos inseridos numa sociedade que só nos puxa para fora.
Qual sociedade que hoje te ajuda a meditar, a fazer silêncio, a rezar? Vocês conhecem? Não, é entretenimento 24 horas, porque meu objetivo é te entreter mesmo. Não pense, pensar é perigoso, rezar é perigoso mais. Então, como que é difícil a gente poder colocar as pessoas, e o tanto que a gente precisa atrair, entender, colocar para os filhos, que o quanto que é maravilhoso acreditar, o quanto que é maravilhoso caminhar ao lado de um Deus vivo. Mas isso meu filho tem que ver na minha vida, ele tem que ver na minha experiência de vida, senão ele vai querer fazer isso? Não vai. Religião não pode ser imposta, não pode ser obrigada, mas na verdade eu tenho que seduzi-los para que eles entendam o tanto que isso é diferente. Como que eu vejo, quando eu tenho observado os jovens lá no consultório, que têm conseguido passar pela adolescência liso, sem problema. E o quanto eu tenho percebido os adolescentes com muitos problemas. Aí você para e avalia. Os meninos que estão com as famílias muito tumultuadas, com muitos problemas, esses meninos vivendo, a família não tem nenhuma vida espiritual. Nenhuma. Outro dia uma adolescente falava comigo, tia Filó, mas eu queria muito entender de Deus, eu queria muito experimentar, mas a mãe falou que isso é bobagem, que Deus não faz a menor diferença, que não faz falta crer, para que crer? Mas eu queria muito, eu falei, meu bem, se eu for te levar para minha casa e te ensinar, eu e sua mãe vamos brigar demais, mas essa pode ser uma proposta, se assim você quiser, eu posso te ensinar aquilo que sei. Mas o quanto que isso vai fazer diferença na formação desses meninos? Está fazendo dó. Talvez que vocês não tenham conhecimento, noção do que está acontecendo, mas nós nunca tivemos uma época em Belo Horizonte com tanto suicídio nos jovens. Semana passada foram 2 meninos, um de 15 anos, quando recebeu o primeiro não, pulou do 9º andar. A causa é porque a família não queria deixar ele viajar com um desconhecido. Então, eu não discuto, eu pulo do 9º andar. Deixa um pai e uma mãe atordoados sem saber o que fazer. Então, o quanto eu vejo que a oração pode transformar uma família, o quanto eu vejo que o poder da oração pode reestruturar, quando eu vejo que os adolescentes estão ficando perdidos, e as crianças perdidas na mídia, que os meninos hoje nascem, e apesar da Academia Americana de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Pediatria, dizer, não deixa a criança ver televisão até 2 anos, dificilmente uma criança de 1 ano não tem um iPad. Estou falando mentira? Não estou não. Ela já está batendo o dedinho assim, sabe entrar em tudo. E hoje eu posso contar nos dedos, quantos adolescentes meus, até 12 anos, não viram pornografia pesada. Então é muito cômodo para um pai, uma mãe, uma criança dentro de casa no computador ou no celular, porque ela está livre de um monte de coisa da rua. Mas nós não sabemos que mundo entrou pelas mãos dela ali dentro de casa. Então mãe é aquela que tem que estar do lado, sim, uma mãe cristã ainda muito mais. Hoje eu falo com os pais, você dá o celular, que não deveria dar antes de 16 anos, mas se optou por dar, tem que saber senha de filho. Tem que saber a senha do celular dele, tem que saber a senha do computador, sim. Ele só te falou, mas é a minha privacidade. Privacidade é o dia que você pagar por ela. O dia que você tiver apartamento, você pagar tudo. Não adianta mudar e seu pai pagar tudo para você, não. Não vai. É o dia que você se mantiver. Aí sim. Mas os pais estão perdendo a direção e a rédea. Levaram um menino de 14 anos para mim e falaram, ô Filó, o que você falar com esse menino é o que vai ser a resposta. Porque ele nos fez um pedido e eu trouxe ele para você responder. Falei, vocês têm certeza que sou eu que vou dar a resposta final? Sim, você. Tá bom, qual é a pergunta? Não, tio Filó, porque eu pedi para o meu pai, para minha mãe, para liberar o apartamento para me transar. Eu falei, menino, você está com uma roupa tão bonita de grife, né? Quem te deu essa roupa chique? Meu pai. Quem te deu esse iPad? Quem te deu esse iPhone? Tudo chique, esse tênis de marca, chique é. O dia que você pagar por tudo isso que você veste, que você come, que você mora, você compra seu apartamento e faz dele o que você quiser. Na casa do seu pai e de sua mãe, é sim senhor e sim senhora e respeito a eles. Assim é que a gente caminha, mas precisa de coragem para isso. Os pais não podem ser reféns dos filhos. Eu estou com uma mãe de um menino de 16 anos, ele fala com ela, se você não me der o iPhone novo que saiu, eu vou suicidar.
Aí ela esteve lá no consultório, eu falei com ela. A próxima proposta dele, que ele falou que vai suicidar, você fala com ele, então pode suicidar agora, que você está me dando trabalho demais, é bom que já resolve a questão. Filó, você está louca? Não, você tem que parar de ter medo dos filhos. Tem que parar de ter medo. Para de ter medo. Eu tive uma menina, porque a coisa começa de pequena, por isso que a gente tem que ter atenção. A menina de 3 anos, filha única, falou com os pais assim. Os pais corriam muito para almoçar com ela. Ela falou, eu como, mas cada garfada que eu der, vocês têm que dar um salto em volta da mesa. Aí eles levaram essa menina para mim, que acharam que eu tinha que levá-la para um neurologista. Eu falei, não, eu falei com eles, vocês estão dando salto? O pai abaixou a cabeça e falou, estamos, Filó. Eu falei, então, o psiquiatra é para vocês. Não é ela que precisa de neurologista, vocês precisam de um psiquiatra. Aí ela ficou muito apavorada com a minha resposta, 3 anos. Eu falei, me dá ela uma semana, uma só, que eu dou um jeito. Aí ela chorava e falava assim, eu não quero ir para a casa da tia Filó, não. Claro que não. Muito bem. E eu conversava com os pais e dizia, diga não para essa menina. Diga não para essa menina. Aos 12 anos, a mãe estava com ela no carro. E ela pediu um i desses, que eu já não sei se era um iPhone, um iPad, um i. Aí nesse momento, com a mãe dirigindo, a mãe disse, não, não dou. Foi o primeiro surto psiquiátrico que ela teve, dentro do carro. Que a mãe teve que estacionar onde ela conseguiu. Com flanelinha, bater no vidro do carro e falar com ela, quer ajuda? Muito bem. Aí ela começou a tentar o extermínio, e foi para o psiquiatra, etc. Um dia, numa consulta, ela falou comigo assim, sabia, tia Filó, que eu estou muito cansada dos pais. Estou muito cansada deles, que eles são muito, pegam muito no meu pé, eu estou ficando muito cansada, eu estou escutando. E eu estou louca para morrer, sabe? Porque eu quero ver a cara deles quando eu estiver deitada no caixão. Eu falei com ela, mas eu preciso pontuar para você 2 coisas. A primeira coisa é que pai e mãe também pode cansar dos filhos. Você sabia disso? E que existe uma coisa que chama conselho tutelar. Aí vocês vão para o conselho tutelar, tem um galpão que fica todo mundo esperando ver se alguém quer. Ela já foi regalando os olhos. Existe essa possibilidade. Primeiro. A segunda que eu queria te falar, que eu conheci seus pais antes de você existir. Mentira, eu conheci na primeira semana de vida. Mas eu tinha que dar um impacto nela. E eles eram muito felizes sem você. Então você devia repensar isso. Saiu do meu consultório mansa igual um cordeiro. Porque tem que largar de ser boba. Outro dia uma mãe falou, Filó, eu trouxe essa menina, porque ela chegou com o cabelo no rosto, toda tampada. Parecia aquela menina dos Incríveis, aquele rosto tampado. E ela, Filó, ela não socializa mais com a família, quando tem festa, fica trancada no quarto. Tem o iPhone da última geração, CC8, C10, não sei onde é que a coisa está. Ela falou, eu falei, escutei, falei, quem deu esse telefone? Eu. Quem paga a conta? Eu. Quem dá as regras? Ela. Ué, mas assim está fácil. Você pagou, você dá as regras. Se ela não agir conforme as regras, ele é meu. Vocês têm medo do filho? Que medo que é esse que vocês estão tendo? É porque não fica junto de ir. Aí ela falou, nós vamos viajar. Eu falei, viaja todo mundo, deixa o celular com a pediatra. Pode viajar em paz. Tem que conversar, pai, mãe e filho, está todo mundo junto. Aí ela voltou da viagem de rabinho de cavalo, o rosto exposto. E o irmão menor falou, tia Filó, eu gosto mais dessa irmã agora. Porque agora ela voltou para dentro de casa. Falei com a mãe, e eu digo para vocês, mães ou futuras mães, tome a rédea da vida da família de vocês, toma posse da família de vocês e cria isso como um dom de Deus. Isso é um presente que vocês vão acertar diante de Deus. Vocês vão apresentar os filhos que vocês criaram. Não deixe o mundo roubar os meninos de vocês. Eu falo com os meus clientes, sabe por que eu sou brava com vocês? Sabe por que eu sou tão chata? E eu assumo a minha chatice? Porque eu amo vocês. E eu não vou perder vocês para o mundo, porque eu tenho que me orgulhar quando eu ver vocês em pé, direito, com orgulho da profissão que vocês assumiram, ou do homem ou mulher que vocês se tornaram. Mas coisa meia boca nesse consultório não fica. Vocês vão aprender de um jeito ou do outro, como é que a vida cursa. Mas para isso precisa de você saber aonde você está enraizado. Porque quem dá esses valores é um só, é Deus. Porque se você não fizer isso, você não dará conta, eu digo para você. Vocês não darão conta. E aí eu recebo telefonema, Filó, meu marido morreu na obra, 40 anos de idade, teve um infarto. Como é que eu faço com um menino de 3 e 5 anos? Leva no velório? Claro, um dos direitos da criança é saber sobre a morte.
Mas como é que eu faço? Falei, porque a gente não pensa no assunto, é um assunto guardado debaixo do tapete. Então, se você não sabe conversar e não tem nenhum valor dentro de você, se você não tem certeza da ressurreição, se você não afirma que a morte não tem a última palavra, como é que você vai fazer com seu filho de 3 e 5 anos? Como é que você vai educar seus filhos para que ele fique de pé na hora da sua morte? Se você não tem, nunca pensou, nunca rezou, nunca leu nada sobre, não se posicionou sobre a pergunta de Jesus. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso, Marta? Não foi isso que ele perguntou? Então nós temos que ter uma vida de oração e de trabalho, mas uma coisa não pode estar separada da outra. Senão a gente não dá conta de sobreviver. Senão a gente não dá conta de ser o cristão que deveria ser. Mas eu vou repetir para vocês, tudo tem que ser graça. Há muitos anos, que eu estou dentro da terapia intensiva, lidar com a morte todos os dias, ela não é uma brincadeira. Lidar com o sofrimento de criança não é brincadeira. Não é brincadeira, ver dor todo dia, morte quase todo dia. Não é brincadeira. Então eu conversei com Jesus e pedi a Ele, durante uma consagração, quando o padre levou a hóstia, eu falei, Jesus, aproveitando a sua santíssima presença, eu preciso de uma graça. Eu preciso da Eucaristia diária. Eu preciso que o Senhor me dê a graça de ir, antes de ir para o hospital, receber a Eucaristia. Porque eu preciso. O Senhor não precisa de mim, não. Mas eu não consigo sobreviver se o Senhor não estiver do meu lado. E eu falei com ele, e tem que ser perto do hospital, porque eu não posso atrasar, eu bato ponto às 7 da manhã. Eu bato ponto. Então eu tenho que me arrumar um padre super animado, eu tenho que começar o dia bem cedo. Eu preciso agora, e tem que estar no caminho da Santa Casa, poucas coisas, mas o Senhor é Deus, sabe de tudo, é fácil. E o Senhor manda um recado que eu estou esperando. E assim Ele mandou. Na segunda-feira nada, de noite quando eu fui rezar, eu falei com ele, eu fiquei te esperando o dia inteiro, e o Senhor não falou nada até agora. Aí na terça eu tinha um grupo de oração, que ainda continuou na terça. Quando eu fechava a capela, chegou uma senhora perto de mim, que nunca mais voltou ao grupo. E ele falou comigo assim, doutora Filó, a senhora sabe que tem missa no Colégio Arnaldo todo dia, 7h30 da manhã? 6h30 da manhã? Abracei ela demais, beijava ela demais. Ela falou, que isso? Eu falei, não é você que eu estou beijando, não, é aquele que habita no sei, que às vezes você não sabe. É o Senhor, é Ele mesmo, que me deu a chance de passar na igreja antes de estar com Ele. Antes, primeiro eu comungo, primeiro eu posso me alimentar, para que depois eu possa sustentar uma mãe, um pai ou uma criança para morrer. Então, se eu não fizer isto antes, eu não dou conta. Porque eu convivo com, imagina, há muitos anos atrás, o meu chefe me chamou e falou, Filó, eu queria te lembrar que CTI só tem ciência. Eu falei, sim senhor. Aí eu esperava ele ir embora e fazia o que eu precisava. Até agora que ele já não mais me proíbe, então agora ele já aceita que eu batizo as crianças na hora da morte. Porque como é que eu vou permitir uma criança morrer pagã? Não permito. Depois eu descubro qual é a religião da família, ou se a família tem alguma religião. Um só Deus, um só batismo, não é assim? Não está escrito? Então não importa. Então batizo todos, então agora já tem água benta no CTI. E é tão bonitinho que isso é uma semente que vai sendo colocada, porque um dia eu estava no consultório trabalhando, uma residente me ligou, Filó, nós estamos atendendo uma parada. Eu falei, por que você está no telefone? Não, Filó, porque tem um tanto de gente, mas eu estou te ligando para você me ensinar como é que batiza. Eu falei, que espetáculo, então vocês já aprenderam que tem que batizar, essa é a coisa mais importante, se o menino voltar, Deus é que sabe, mas batiza. Poder ver os sacramentos atuar, poder mostrar para as pessoas e dizer, isso é real, a gente lida com um Deus que é vivo, e se a gente luta pela vida, é um trabalho, é pesado, porque quando você entra, e eu creio, que lá dentro do hospital a gente está lutando pela vida, por isso eu creio num Deus que é vivo, e que luta junto conosco pela vida, por isso a gente não luta contra homens, por isso se eu não me alimentar, eu não dou conta, e tudo é graça que eu estou dizendo para vocês, eu não comungo todo dia porque eu sou bonitinha, porque eu ajoelhei e pedi, porque eu digo para vocês, o joelho vai te levar onde seus pés nunca irão, mas o joelho vai te levar. Então quando eu pedi para Nossa Senhora, me dá graça, porque eu rezava um rosário sozinha por dia, 1h30 de joelho, e a vida vai nos apertando, às vezes eu trabalho 12, 13, 14 horas no dia, eu falei com ela, eu preciso de conseguir rezar o terço todo dia, eu preciso de 1 hora, 4h30 da manhã eu estou de pé, acendo minhas velas, meu marido que eu vou pôr fogo na casa qualquer dia, mas rezo o meu terço, é fácil? Não, é a graça da disciplina que eu pedi, e aí eu preciso, mas também sou casada, então eu não posso só viver disso, tem que antes sair de casa, deixar a casa, comida do marido pronto, café arrumado,
Pão de queijo assado, pão assado, tudo pronto, a mesa posta, porque eu vou rezar, eu tenho que sair mais cedo porque eu preciso da missa. E eu vou para o CTI, aí só Deus sabe, volto para o almoço. Mas já aprendi que entre sair do CTI, chegar em casa e começar o consultório, eu tenho que ajoelhar, eu tenho que rezar, eu tenho que renovar minha força no único que renova. Porque eu preciso de sabedoria para de tarde, porque tudo é diferente. E só Ele é Deus, só Ele é o Senhor, só Ele pode me usar, só Ele pode fazer de mim o que Ele quiser, mas somente Ele. Mas eu preciso de me abrir a graça, senão ela não acontece. Então eu pedi a Ele, me dá a graça. Eu preciso da sua presença, eu preciso que o Senhor coloque seus anjos lá, eu preciso que o Senhor me ajude a falar com uma mãe, e ela me entender, e ela falar e eu entender, porque minha missão é aliviar a dor e o sofrimento, é essa a missão que o Senhor me deu. Então me ajuda a fazer isso, me ajuda a olhar e enxergar o que eu preciso enxergar. Falei com ele, igual está escrito lá em Apocalipse capítulo 3, existe um colírio que a gente precisa dele, esse colírio é o próprio Jesus. A gente precisa desse colírio para pingar nos nossos olhos, para ver as coisas de Deus. No dia a dia, porque senão a rotina te engole, e você esquece até que você é cristã. Porque o dia inteiro você está entre o mundo e Deus. O dia inteiro o mundo está te puxando, o dia inteiro. Então se você não tiver disciplina, você é engolido pelo mundo. E ninguém sabe nem se você acredita em nada, se você não se pontuar muito. E a gente tem que pedir nas graças. Já pediram a graça da confissão? Tem que pedir, para que você confesse pelo menos uma vez por mês. Mas se a gente não pedir a graça, a gente confessa uma vez por ano e olha lá, fala, tá bom, confessei uma vez por ano. Mas ou nós decidimos por Deus de verdade, e fazemos uma caminhada de verdade com Deus, sem brincadeira, ou nós nem nos posicionamos, nem como família, nem individualmente como mulher na sociedade. A mulher tem uma força de transformação impressionante. A mulher é capaz de levantar uma família inteira, mas a mulher, se ela cai numa casa, cai a casa inteira. As casadas aqui vão entender o que eu falar. Se você reclamar que está com dor de cabeça, a casa inteira adoece. Só uma dor de cabeça. E a mulher, depois que casa e tem filho, o direito dela de chorar é só enquanto toma banho. Porque se ela chorar, a casa inteira chora. Fala, mãe, se eu reclamar de dor de cabeça, vai falar assim, mas já melhorou? Fala, mas não acabei nem de engolir, ainda está no esôfago. Como é que já melhorou? Então tem que tomar escondido para ninguém perceber. Porque a mulher é impressionante o que ela é capaz de fazer. Quantos casos que uma mulher ergueu uma família pela força? Então, o quanto que a gente precisa recuperar isso? Mas eu compreendo que tudo isso, a gente vive se tivermos a graça de Deus. Somente isso. E aí eu queria dividir com vocês uma coisa, que é uma experiência forte demais, que é Maria. Nós precisamos de aprender tanta coisa com a Nossa Senhora. E uma delas é a graça de estar centrada em Deus. Nossa Senhora não se dispersou. Ela era centrada em Deus. Então eu peço tanto a ela essa graça. Fala com ela, não me deixe dispersar. Não me deixe tirar os olhos da cruz. Não me deixe tirar os olhos de Jesus em cada coisa que eu tiver que fazer. Porque a gente tem que aprender que a gente é tão dependente de Deus, que tudo que você fizer, que você não pediu opinião a Ele, você errou. Em geral, erra mesmo. O quanto que a gente precisa de estar atento, o que é que Deus quer que eu faça nesse momento? Porque se eu não estiver atento, eu faço aquilo que eu quero. O Papa Francisco, nesse último, que ele soltou agora sobre santidade, um documento, ele fala que quando a gente chegar diante de Deus, nós vamos entregar para Ele as nossas mãos vazias, porque na verdade todas as nossas obras estão manchadas. Então, o quanto que a gente precisa pedir a Ele, a Deus, essa graça. E em Maria, em especial, a graça. De que ela nos ajude nessa nossa caminhada. Que ela nos ajude, nos dê a força que ela teve. A coragem que ela teve. E eu falo uma coisa com as mães. Tantos casos difíceis, não é? Tantos casos. E às vezes a mãe desorientada com 3, 4 filhos e fala com elas, posso te ensinar que para mim é um grande segredo? Qual é, doutora? Convida a Nossa Senhora para te ajudar a criar cada filho. Como é que eu faço isso? Faz uma proposta para ela, fala assim, vamos criar esses meninos de meia? A gente cria os meninos de meia. Como? Você reza 1/3 para cada filho. Filó, mas se está difícil rezar 1/3, eu conheço uma senhora que reza 12. Um para cada filha, já tem 3 sacerdotes. Então, é possível, mas tudo depende da graça. Da graça de Deus. Porque nós acabamos perdendo tempo com tanto de coisa.
e não usamos aqui para aquilo que é essencial, que é o Senhor. Então, o dia que nós tomarmos consciência que temos uma pertença, pertencemos a Deus, que somos dele, absolutamente dele, e que temos uma da grandeza, né? Das coisas que Deus nos deu, é o cuidado do outro, no cuidar do outro, para fazer o outro inteiro. Nós vamos saber que nós precisamos demais de pedir a Ele essa ajuda, e pedir a uma mãe, a uma mulher, que nos socorra, que nos ajude na graça. Quantas vezes eu falo com as famílias, dobre o joelho, e chame por uma que pode transformar. Quantas vezes? Uma cliente chegou no meu consultório, com um bebê de dias, e um neném de 2 aninhos, e chorando. Falei, por que você está chorando? É a queda dos hormônios, você está chorando? Não, Filó, meu marido foi transferido. Ah, mas volta. Ah, Filó, é multinacional, e eles falaram que só daqui a 2 anos para ter a transferência. Eu disse, mas isso é para os homens, nós temos Deus. As pessoas acham que a gente é louco, né? É Deus, a gente tem Deus. Ela falou, mas para ele voltar para cá, alguém tem que ser demitido. Falei, meu bem, Deus é pai de todos. Ele conhece todos. Então, Ele nunca vai amar um filho em detrimento do outro. O amor de Deus é universal, mas Ele é pessoal. Deus nos ama pessoalmente. Então, Ele não vai prejudicar um filho em função do outro. Então, nós vamos pedir a intercessão de uma pessoa, de uma mulher poderosa. É Maria. Então, reze o terço, todo dia, entregue isso para ela, fala com ela, nós somos uma família, estamos separados, nos ajude a estar juntos. E aí, na semana seguinte, ela voltou com a mãe dela e as crianças, e chorando, falava, mas você não parou de chorar ainda? Você não confiou no que eu estou te dizendo? Não, mas eu estou rezando. Então, já é um sinal, já está rezando, já está bom. Deus vai secando essas lágrimas, não é? E aí, na outra semana, quando ela voltou, porque no primeiro mês eu acompanho por semana, quando ela voltou na outra semana, eu disse a ela, o marido estava junto, falei, conseguiu folga, né, porque está aqui hoje, e falou, doutora Filó, a senhora não sabe o que aconteceu. Eu falei, me conta, que eu amo essas histórias, né, porque a gente não fica contando, né, a gente fica vendo, podemos entregar um problema para Deus, saber que vai ter uma solução. Doutora Filó, a senhora acredita que um colega meu de trabalho aqui recebeu uma proposta de uma outra multinacional com salário dobrado? Foi irresistível? Eu falei, porque Deus é sedutor mesmo, meu filho. Ele vai resolvendo as coisas como precisa ser resolvido e coloca a família junto outra vez. O dia que a família entender, e a mulher entender, que ela pode ser o grande canal de graça de uma família, e que as famílias podem ser transformadas. Quantos filhos poderão voltar à vida por causa de um joelho de uma mulher? Talvez a gente não tenha essa dimensão. Então, nós que entramos e assumimos o nosso batismo, que queremos ser de Deus, o nosso trabalho, ele é incansável, né? Porque ele é diário. Assim como a educação, o dia que você tem filho, a sua educação, ela só começa. A educação dos filhos só começa, ela não tem fim. Não acaba, nunca você vai parar de educar seus filhos. O nosso processo de evangelização e de conversão também, ele só tem um começo, mas ele é diário. Então, nós não podemos desistir de caminhar todo dia, porque esse é o grande desafio que eu vejo hoje. Como eu crio filhos cristãos para esse mundo que está tão perdido, para esse mundo que está tão sem Deus. Então, eu só acredito que esses jovens poderão ter um futuro, uma mudança, se introduzir Deus na vida deles. E isso tem que ser introduzido de um jeito muito doce, porque Deus é doce. Jesus é tão doce, eu brinco que Ele é tão doce que Ele mela, de tão doce que Ele é. Mas eu preciso ensinar para esses jovens essa doçura de Deus, para que eles queiram ter, para que eles queiram caminhar. Esse desafio está na nossa mão, não sozinhos, mas é porque tudo a gente conta com a graça de Deus. A gente pede a Deus que nos dê a graça de ajudar, nos dê a graça de evangelizar, nos dê a graça de estar e fazer naquele lugar o que deve ser feito naquele momento, porque é um desafio hoje em dia assumir que cremos em Deus. São muitas questões que chegam para nós, para mim todo dia no meio da ciência, mas há uma sede em saber, há uma sede em buscar por isso. Às vezes as pessoas não sabem muito bem como fazer isso, né? Mas sempre que eu tenho oportunidade, que eu sou chamada nas faculdades de medicina para falar de morte, de como dar más notícias, sempre tem uma pergunta para mim sobre a espiritualidade, sobre a questão de Jesus dentro da ciência. E eu digo, a fé tem o caminho dela, não precisa da ciência. A ciência tem o caminho dela, não precisa da fé. Quem precisa das duas coisas, são duas asas, é o ser humano.
Nós precisamos da ciência da fé. Nós é que precisamos disso para o favor. Mas cada uma tem o seu caminho. Mas elas não se impedem de caminhar. Tem hora que a ciência vai dizer não, mas a vida não diz não. A vida é eterna. Então, nós só damos conta de sustentar todas essas questões que vão nos levantar, só dá conta de nos posicionar como mulheres e mulheres de Deus, se a gente fizer uma caminhada, primeiro, de oração e de disciplina com as coisas de Deus. E é isso que eu queria deixar para vocês. Que essa caminhada, ela é possível. É possível a gente caminhar. Porque se a gente pedir a Deus, Ele nunca deixará de nos atender com uma graça. Principalmente quando a gente quer estudar a palavra, quando eu quero ler mais, quando eu quero me disciplinar. Deus não nega. Basta a gente querer, porque Ele não nos obriga. Você tem algo maravilhoso, chama-se a liberdade com que Deus nos fez, né? A liberdade com que Ele nos sustenta. Então vamos pedir a Ele, né? Se Ele nos fez mulheres, nesse mundo que está um mundo mais difícil, vamos pedir a Ele que nos dê a graça. Fala com Ele, a santidade nos é oferecida todos os dias como possibilidade. E se a gente não se posicionar, a gente nega a santidade todos os dias. E santidade é aprender a viver a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É viver o amor. Nas menores coisas, guardem isso. Tudo que vocês fizerem com amor, será revertido. Tudo que é feito sem amor, foi tempo perdido. Então que Deus nos dê a graça de conseguir compreender isso. E nos dê a graça de termos a coragem de assumir aquilo que um dia a gente professou. Que a gente crê em Deus, que é Pai, no seu Filho Jesus, no Espírito que nos renova e nos sustenta a cada dia. Porque Ele tem que ser a viga que nos põe de pé e que nos ajuda a caminhar. Meio dos embates todos que as mãos vamos ter. Quem é que é o nosso sustento? É um só. É Deus. E eu queria, para terminar, dizer só uma coisa. Acreditar em Jesus tem que ter uma marca. A marca da alegria. Cristão não pode ser triste. Essa é a grande sedução. Né? Não pode ser como eu vejo as pessoas chegando, às vezes lá no consultório, ou lá no CTI, o pessoal se arrastando. Eu falo, tudo bem, gente, estamos indo. Eu falo, para onde vocês estão indo? Por que vocês estão arrastando esse peso nas pernas? Cadê a leveza? Mas não tem a leveza do crer. E quando os residentes falam, Filó, mas como que você pode chegar nesse CTI tão animada? Animada, de salto, a gente sabe que você dorme tão pouco. Eu falo que vocês não sabem com que homem eu encontrei agora. Que vocês não sabem de que eu me alimentei agora. Que vocês não sabem que eu recebi um homem vivo. Isso que vocês ainda não entenderam, que eu recebo um corpo, um sangue, uma alma, uma divindade. Vocês ainda não entenderam, isso é um mistério dos mistérios. Um Deus que nos ama tanto, cuida tanto, que alimenta o filho que sabe que já não dá conta da caminhada. Sem a presença dele. Então eu só dou conta porque eu primeiro por ele, primeiro eu me alimento, para depois poder alimentar. Para depois ter introduzido a humanização da morte aqui dentro. De hoje lá no CTI a gente já conseguiu. Nenhuma criança mais morre só. As crianças morrem no colo dos pais. Se os pais não dão conta de chegar, morre no meu, ou de qualquer outro profissional que estiver lá. Mas é proibido morrer só. Morre de mão dada. A gente vai fazendo transfusão de serenidade. Canto com eles, rezo, porque todo anjo só tem um destino. O céu, a casa do Pai. Então, ter coragem de fazer isso de pé lá, só por uma razão. Porque a gente crê, e você dá o testemunho que crê nesse Deus que está vivo. Isso desperta, isso incomoda, isso faz o povo te olhar mais ou menos, mas o pessoal vai sendo seduzido por isso, porque hoje eu não preciso mais de eu estar lá para que isso aconteça. Hoje isso já virou uma regra. Qualquer pai, qualquer mãe é comunicada a qualquer hora, quando o filho piora e fala, volta para cá, porque seu filho não está ficando muito bem, precisa de você. É fácil? Não. Mas a nossa fé sustenta, e ajuda, fala, em quem você crê? Aonde você está sustentado? É esse que vai te dar o sustento. Eu falo com as mães, quando eu ponho aqueles meninos no colo das mães, é pietar, não é? Eu falo, só uma mulher que entende a sua dor. Porque só ela passou e colocou um justo no colo. Não é? Só ela viveu isso, somente ela. Então, quando coloca um inocente no colo, uma criança de meses, de dias, tantas crianças sofridas, somente ela. Mas eu digo sempre, como é que eu posso negar as coisas que eu vejo? Eu já falei com Jesus, não há teologia que nos explique, mas há uma vivência que me mostra. Como é que eu posso negar quando uma criança de 11 anos, 10 anos, 4 anos, 9 anos, já falou comigo, tia Filó, geralmente as crianças da oncologia, sabe quem está chegando aqui no CTI? Não, meu bem, quem? Aqui está ficando cheio de anjos.
E eu já disse quantas vezes para a equipe, traga o carrinho de parada, porque nós vamos ter uma parada sem retorno, porque os anjos já chegaram e já nos precederam. Então, essa criança já vai voltar para casa. Então, isso que eu trouxe para vocês, para testemunhar que a gente relaciona com Deus vivo. Que nós só somos capazes de testemunhar a nossa fé, porque a gente tem que se alimentar dela. E quando você se alimenta dela, você se posiciona como alguém que crê, sem medo. Não se envergonhe de dizer o nome de Jesus. Estufem o peito, nós temos que ter muito orgulho de dizer esse nome. Não somos dignos de carregar esse nome. Mas que a gente tenha coragem de anunciar o Deus que cremos. Que a gente tenha coragem, como eu falo para os pais e para as pessoas que me escutam, a morte não tem a última palavra. Não fomos feitos para a dor, mas para o amor. E a morte não pode ter a última palavra. A última palavra da nossa vida toda, não pode ser morte, é vida e é eterna. É ela que vai encerrar tudo. E como ela não encerra, nós já deveríamos começar a celebrar desde aqui, porque conviver com Deus é poder viver a eternidade a partir daqui. Então, que Deus possa abençoar a caminhada de cada uma dessas mulheres que aqui estão, preparar o coração daquelas que serão mães, das que já são mães, dê vocês coragem de se posicionar nesse mundo tão ateu, mas que vocês sejam sempre aquela luz que vai incomodar muitos. Mas é assim mesmo que a gente começa. Deus vai juntando o povo dele, não juntou a gente aqui nesse fim de semana? Ele vai juntando os filhos dele, para que a gente ainda forme um grande exército, para que quem vá à frente nos conduza até a casa do Pai, seja o nosso grande São Miguel. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e agradeço a delicadeza de terem me ouvido. Muito obrigada.